3 castanhas que ajudam a eliminar a gordura no fígado. Bem-vindos à nossa live da semana. Vamos entrando, vamos encaminhando essa live aí para quem precisa saber desse assunto. Sejam bem-vindos. Vamos falar então sobre essas 3 castanhas que são aliadas no tratamento da gordura no fígado, da esteatose hepática. Então fiquem aqui que eu vou falar um pouco sobre elas, né? São 3 castanhas que auxiliam na melhora da saúde hepática, né? Na proteção das células. Eu vou conversar um pouco com vocês a respeito disso, tá? Então, o fígado, como vocês já sabem, já estão aqui me acompanhando, ele é o maior órgão que desinflama o nosso corpo, tá? Então, ele executa várias funções vitais para o nosso organismo. Ele não limpa só nosso sangue, ele não faz a faxina somente, né, a limpeza da nossa casa, que é o nosso órgão, mas ele também é responsável pela distribuição de nutrientes no nosso corpo, até porque o nosso corpo ele trabalha através do combustível que são os nutrientes, tá? Então, muitas pessoas, né, vocês que estão chegando agora aqui, perguntam qual que é o melhor remédio, qual é o remédio para gordura no fígado? Essa é a pergunta que mais fazem, né? Então, o medicamento, na verdade, não existe. O fígado, ele precisa do combustível essencial para ele, que são os nutrientes, né? Muitas pessoas também perguntam, qual é a melhor suplementação, Nutri? Quantas vezes ao dia eu tenho que tomar? Me fala quais são. Então, hoje eu quero explicar para vocês e reforçar que a alimentação ela é a base do tratamento para esteatose hepática, tá? Então, se você está com o fígado inflamado, se você está sentindo todos aqueles sintomas que eu vivo falando aqui, né? Dores articulares, dor de cabeça, fadiga, aquele cansaço, aquele desânimo, tristeza, ansiedade, irritabilidade, zumbido no ouvido, enfim, são inúmeros os sintomas que você pode apresentar na presença de gordura acumulada no seu fígado. E aí muitas pessoas recorrem ali a querer saber qual é a melhor suplementação, né? Qual é a melhor medicação, qual é a medicação certa. E eu sempre trago aqui para vocês essa informação que é preciosíssima, que a alimentação ela é a base do tratamento. Eu sei que vocês, né, os meus seguidores já sabem disso, mas tem sempre gente nova chegando aqui que acredita que para tratar a esteatose hepática eu preciso cortar calorias, né? Eu preciso ingerir um alimento ou uma alimentação em baixa caloria. E um dos alimentos que mais são cortados, além dos carboidratos, né? É só corte, restrição, são os alimentos gordurosos, né? Porque aparentemente são os vilões, mas não são. E é isso que eu quero explicar hoje aqui para você. Essa é a importância da live de hoje. Além de eu falar dessas 3 castanhas, que são aliadas para o tratamento da gordura hepática, é uma informação importante de que, se você tem esteatose hepática, seja o grau que você está, não precisa cortar gorduras boas, tá? Isso é um erro, por quê? Porque as gorduras boas, elas têm nutrientes importantes para o fígado se restaurar, se regenerar, né? E eu vou aproveitar aqui a pergunta da Camila, né? Quer dizer, o comentário dela que fala assim, médicos falam que o fígado não dói. Pois eu descobri há pouco a gordura no fígado, sinto muitas dores, é normal? Sentir dor não é normal, né? Então, quando se fala ali, o fígado não dói quando está saudável, né? E ele não é que dói o fígado em si, mas ele irradia a dor, tá? Você pode ter fisgadas, né, na região desse fígado, é como se ele estivesse assim, vibrando a dor, sabe? E ele pode irradiar para as costas, por exemplo, para o lado esquerdo do abdômen, é mais comum no lado direito superior, tá? Dores pelo corpo inteiro. Então ele é um órgão que, na presença de inflamação, né, causada aí por essa gordura infiltrada nele, ele pode irradiar dor sim, tá? É comum, mas não é normal, ok? Então a base para curar esse fígado é oferecer o combustível certo para ele, para que você possa reduzir esse sintoma de dor,
tá? Então, muitas vezes a gente fica apegado a exames, né? Exames laboratoriais, eu vou fazer esse exame porque estou sentindo muita dor. O corpo, ele é o próprio exame. Então, toda vez que você fizer uma estratégia que está dando certo, que você está reduzindo os sintomas que estava apresentando, é o melhor exame que você pode ter. Porque o sintoma, ele é um exame que está dizendo que não está normal. Ter sintomas não é normal, tá? Tem pessoas que falam assim, olha, eu descobri a gordura no fígado por um exame de rotina, uma outra sonografia aí de abdômen total, mas eu não sinto nada. É impossível não sentir nada. Principalmente no trato gastrointestinal. A gente se acostuma com sintomas, né? E a gente acaba normalizando esse sintoma. Por exemplo, eu como e tenho uma azia. E aí eu estou acostumada a tomar um antiácido, eu estou acostumada a tomar alguma coisa que alivia essa azia. A azia não é normal. Mas de tanto eu ter azia há muito tempo, ela se tornou algo normal para mim. Então, às vezes, a gente normaliza sintomas e acha que não está sentindo nada. Mas se a gente observar bem o nosso corpo, a gente vai entender que ele dá sinais de quando não está bem. Tá? É difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é difícil alguém estar acumulando gordura no fígado ou até mesmo nem chegou a acumular aquela quantidade que aparece no exame, mas você sente sintomas de sobrecarga desse fígado, tá? Principalmente no trato gastrointestinal. É um dos sintomas assim que a grande maioria sente, desconforto, seja aquela tosse crônica persistente, seja uma azia, seja uma gastrite, né, que tem relação com esse fígado inflamado. Então a gente se preocupa muito com o exame, a gente se preocupa muito com qual é o medicamento e a gente se preocupa qual é o melhor suplemento, mas a gente esquece de algo muito mais importante, que é o tratamento base para a esteatose hepática, que é a alimentação. Eu não estou falando de alimentação para emagrecimento, porque quem aqui já me ouve há algum tempo sabe que não é o melhor caminho, né? Que a alimentação para regeneração, para restauração do fígado é uma alimentação de combinação estratégica com nutrientes importantes que vai agregar aí nesse processo de eliminação dessa gordura infiltrada nas células hepáticas. Ok? Então, não fiquem muito apegados a isso, se preocupem com a base, tá? A base do tratamento. Então, apesar de eu não estar falando disso, eu sempre gosto de reforçar aqui, ó. A Cremilda está perguntando, e o carboidrato posso comer? É claro que pode. O carboidrato é a nossa primeira fonte de energia, né? Então, assim, de todos os nutrientes que a gente consome, ele é o primeiro que vai gerar energia para o corpo. A função dele é gerar energia. Ele só vai ser formado, armazenado na forma de gordura, de triglicerídeo, se tiver uma desordem no metabolismo desse carboidrato. Então são coisas muito diferentes. Não estou falando daquele doce, né? Não estou falando de um carboidrato ruim. Estou falando de carboidratos bons que tem que estar presente na alimentação. Certo? Bom, falando tudo sobre isso, então, a primeira coisa antes de eu falar sobre essas castanhas é que o primeiro erro é cortar aí esses alimentos gordurosos, com gorduras boas, que fazem bem para o seu corpo e que tem nutrientes importantes para que esse fígado consiga fazer a sua autolimpeza, tá? Outra coisa importante que eu já falei aqui é que a alimentação para tratar gordura no fígado não é uma alimentação baseada em emagrecimento. O emagrecimento, quando preciso, ele acontece por uma ativação do metabolismo, né, do corpo, o fígado voltando à ativação das funções dele, função imunológica, função metabólica, função hormonal, função de detoxificação eficiente, e isso contribui para que você não acumule essa gordura mais, que o teu corpo vai liberando ela, vai liberando sujeira, vai liberando essa gordura e você, como consequência, emagrece quando você precisa, né? Eu falo quando precisa porque existem pessoas magras que estão no peso adequado e que estão também com gordura hepática. Então, não é uma doença que acomete só pessoas sobrepeso. Pessoas magras também pode vir a ter aí acúmulo de gordura no fígado, porque isso é um processo inflamatório. É a forma com que o fígado se adapta a essa inflamação crônica que está acontecendo, ok?
Bom, então vamos falar dessas 3 castanhas que por medo alguns de vocês cortou ela da alimentação ou não tem o hábito de consumi-las, né? Então eu vou começar falando de uma das castanhas que mais aparecem em estudos, a que mais tem ali qualidades, nutrientes importantes para que esse fígado possa aí começar a fazer a sua autolimpeza. Então a primeira são as amêndoas. Já falei dela várias vezes, mas as amêndoas, elas têm muitos compostos aí ativos, compostos que contribuem para que esse fígado ele comece o seu processo de autolimpeza e comece a se restaurar. Por quê? Porque ela contém ali ácidos graxos importantes, tá? Ela contém vitamina E. A vitamina E é uma vitamina extremamente antioxidante, aliada do fígado, além de alguns minerais também que são importantes, como magnésio, além de conter fibras, né? E aí, riquíssima em antioxidantes. Então, além da vitamina E, ela também tem outros tipos de antioxidante, né? Que leva aí uma proteção desse fígado, né? Então, ela serve como proteção das células hepáticas, contribui para a diminuição do estresse oxidativo que acontece na presença de inflamação, né? Então, ela é anti-inflamatória. A vitamina E, ela ajuda ali a regular, a impedir que esse acúmulo de gordura continue acontecendo. E ela impede também a oxidação dessa gordura já infiltrada nas células do fígado, tá? Ajuda também esses nutrientes, né? De uma forma geral, das amêndoas, ajuda também na melhora da sensibilidade à insulina, que é uma das causadoras aí do acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, toda vez que eu tenho uma insulina alta, eu vou ter aí esse acúmulo de gordura acontecendo, principalmente no meu fígado. Eu vou ter acúmulo de gordura também na região abdominal, mas o primeiro local a acumular gordura é o fígado, tá? Então, as amêndoas, elas auxiliam na melhora da sensibilidade à insulina, na regulação da insulina, na própria regulação glicêmica. Então, ela é aí uma forte aliada no tratamento para a gordura hepática, tá? Para essa doença aí gordurosa não alcoólica e alcoólica também, tá? Porque ambas as duas vão ter aí inflamação, vai ter acúmulo de gordura, certo? A segunda castanha, né, que são as oleaginosas, são as nozes. Então, as nozes, elas são ricas em ômega 3, tá? Ela contém na sua composição um antioxidante master do corpo, que é a glutationa. Então, a glutationa é o maior antioxidante, a gente fala que é o maior, que é o mestre dos antioxidantes do corpo, principalmente do fígado. É um antioxidante que ajuda o fígado no processo de faxina, de detoxificação, e também protege ele contra essas toxinas que ele tem que metabolizar todos os dias. Então, é muito importante termos glutationa. Quando a gente tem gordura no fígado, quando a gente está com esse fígado sobrecarregado, é comum que a produção dessa glutationa, desse antioxidante, caia. Então, a gente fica mais ali suscetível a ataque dessas toxinas, né? A esse processo inflamatório, a esse estresse oxidativo que vem acontecendo aí no organismo. Então, comer nozes auxilia nesse processo, porque ela vai estar contribuindo ali, oferecendo o combustível importante para o fígado, né? Oferecendo esses nutrientes que são aliados nesse combate, tendo essa ação anti-inflamatória direta ali no fígado principalmente, tá? Pelo seu alto teor de ômega 3, pela própria glutationa, que é extremamente importante para proteger o fígado contra as toxinas que ele metaboliza e para intensificar o processo de detoxificação, que é o processo de limpeza que o fígado faz aí no nosso corpo, né? Então, a gente todo dia tem contato com toxinas. Então, o fígado trabalha todo dia, né? Nessa faxina. Então, é preciso dar nutrientes para que ele possa fazer essa faxina de forma eficiente, com qualidade, expulsando todas essas sujeiras do corpo que não podem ficar aqui circulando, né? Então, melhora aí o processo metabólico também, né? Regula o metabolismo ali, ajuda também
na regulação, tanto as nozes quanto amêndoas, na regulação do próprio colesterol, que tem relação com esse fígado inflamado, já que o fígado participa da síntese de colesterol, né? Então a função do HDL, a função do LDL fica meio conturbada, então tem uma alteração aí no colesterol total, em suas frações. Então tanto as amêndoas quanto as nozes, elas também participam aí dessa regulação do colesterol. Tá? Outra castanha que é muito boa, que tem também nutrientes importantes, é a castanha do Pará. A castanha do Pará, ela também é rica em ômega, ela também é rica em vitamina E, que é um antioxidante maravilhoso, aliadíssimo do fígado. Também tem magnésio, fibras, mas ela tem um mineral extremamente importante, que é o selênio. Tá? Então o selênio, ele é um mineral que ele participa sim do processo também de detoxificação. Ele é essencial porque ele é um precursor da produção da glutationa, que é aquele antioxidante master do fígado, né? Eu chamo de antídoto do fígado porque ele protege o fígado no combate a essas toxinas e principalmente ele ajuda também a manter a saúde da tireoide, tá? Que muitas vezes está sofrendo por esse fígado estar inflamado. Então a tireoide, ela tem uma conexão muito grande com o fígado. Por quê? Porque a tireoide, ela produz o seu hormônio, certo? Só que esse hormônio que a tireoide produz é um hormônio inativo ainda. Para que ele se torne ativo, tá? Ele precisa ser ativado no fígado. É o local que mais ativa esse hormônio tireoidiano. É por isso que muitas pessoas aí que estão com essa sobrecarga no fígado, que estão com gordura no fígado, têm hipotireoidismo. Faz uso aí do medicamento para hipotireoidismo, mas continua ainda sentindo aqueles sintomas de hipotireoidismo, que as marcas na língua, quando você acorda, a marca dos dentes na língua, sensibilidade ao frio, né? Então, pessoas que têm aí um hipotireoidismo descontrolado, né? Tem ali as extremidades, as mãos, os pés sempre frias, né? Qualquer ventinho tá com frio, é diferente das pessoas ali que com a tireoide normal, que não tem essa sensibilidade, que tem o calcanhar dos pés ali muito rachado, o intestino um pouco mais lento, metabolismo mais lento também, fica mais apática, né? Então não é preguiça, é realmente a falta desse T3 aí ativo. E muitas vezes a diminuição desse hormônio ativo, que é o T3 livre, gera vontade de doce. Uma quantidade maior de doce que você quer consumir. É claro que tem outras coisas também, outras causas, mas se você está sentindo isso, viu como uma coisa vai levando a outra? Então a castanha do Pará, além dela ter também ômega 3, vitamina E, que eu venho falando das outras castanhas, ela tem na sua composição selênio. E o selênio é extremamente importante para que o fígado possa produzir esse antioxidante, que é a glutationa, que vai favorecer a sua autolimpeza e que vai proteger aí essa tireoide, que vai contribuir para a melhora da função tireoidiana. E a gente sabe que a tireoide tem uma ligação, né? Na verdade, ela é primordial para que o metabolismo acorde. Então, quando eu incho bastante, que também é uma das características aí de hipotireoidismo, né? Metabolismo lento, muito inchaço, dificuldade de perda de peso, essa tireoide que está com dificuldade, mesmo você tomando a medicação, você não está ativando essa medicação, porque a maioria das medicações para hipotireoidismo é o T4. E o T4 não é a sua forma ativa desse hormônio. Então eu preciso do meu fígado para ativar esse hormônio e aí sim ele fazer a função que ele sabe fazer em todas as nossas células e ali na questão do metabolismo. Então um está sempre conectado ao outro. E é por isso que essas castanhas, elas auxiliam muito na melhora da saúde hepática, na ajuda para eliminar essa gordura infiltrada aí nas células do fígado.
Entende? Então, se você não consome essas castanhas, né, essas oleaginosas, é bom inserir na sua rotina alimentar. Apesar de ter gordura, não vai ser essa gordura que vai aumentar a gordura que está aí infiltrada no seu fígado. Pelo contrário, vai ajudar a eliminar essa gordura, né? A gente sempre fala que quando a gente quer retirar uma gordura, quando a gente quer dissolver uma gordura, a gente tem que dissolver com o quê? Com gordura, né? A água não dissolve gordura. O que dissolve gordura é a própria gordura. Então, gordura dissolve gordura. E aí, se você consome gorduras boas, que tenham essas características, né? Ômega 3, selênio, magnésio, vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela age e é absorvida no meio gorduroso, então ela vai auxiliar nessa melhora, proteção e redução dessa inflamação que está acontecendo aí nesse fígado doente. Ok, gente? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma pergunta. Tô vendo vocês tão parados, não tô vendo corações aqui, não sei se estão gostando ou não, né? Porque eu sempre vejo aqui uma manifestação. Bom, deixa eu responder aqui, ó. Boa tarde, eu fiz a cirurgia de vesícula e tenho gordura no fígado. Tenho diariamente diarreia ou é direto, né? Ótimo, agora eu tô vendo aí as reações de vocês, não tava vendo nada, muito bom, isso mesmo. Me ajudem aí, né? Que eu preciso também ter ali esses corações aí para saber se vocês estão gostando ou não dessas orientações. Então vamos lá, vou aqui responder a pergunta da Arlete. Toda vez que você retira a vesícula biliar, vai bagunçar sim a sua digestão, tá? Por quê? Porque a bile, uma das principais funções dela é digerir a gordura. E quando você não tem aquela bolsinha que é a vesícula, que fica armazenada aquela bile, aquela quantidade suficiente para quando você consumir uma refeição como o almoço, por exemplo, a ser liberada, você não tem uma quantidade suficiente dessa bile, tá? Ela vai ficar pingando ali, por quê? Porque o fígado sempre vai estar produzindo essa bile, mas ele não vai ter aonde armazenar. Então é como se fosse uma torneira da sua casa que tivesse com problema e ficasse pingando o tempo inteiro. Ela vai ficar pingando ali a bile, né, no seu intestino, porque não tem mais a bolsinha para armazenar. Vai gerar uma irritação, sim, na mucosa intestinal. Então, quando você for se alimentar, não dá tempo de fazer essa digestão dessa gordura. É como se ela passasse direto, sabe? E aí você tem, às vezes, muitas vezes, você tem aquela urgência de ir ao banheiro após se alimentar. Não é normal, tá? Mas quando você corrige e reprograma a sua digestão, quando você dá suporte para essa digestão, para que seu corpo se adapte agora, sem essa vesícula, você consegue melhorar o formato das suas fezes. Tanto é que alunos do SOS que entram ali na comunidade, que começa o protocolo, um dos sintomas, né, que falam, que apresentam esse quadro de diarreia, e depois começam aí a melhorar a consistência das fezes e também essa urgência de evacuar, que não é normal também, tá bom? Mas é preciso dar suporte aí para essa digestão. Tive hepatite C e, como consequência, tenho cirrose e esteatose hepática. Há pouco tempo descobri 2 pequenos pontos que, segundo minha médica, é câncer. Corro o risco de ter que fazer o que? Você está num processo um pouco mais avançado, requer um cuidado individualizado, tá? Eliara, né? Então, se você tem ali pequenos pontos, não sei se é fibróticos, né? Porque funciona dessa forma. A hepatite C é um vírus, né, que ataca o fígado, né? O vírus da hepatite C, ele vai atacar o seu fígado de uma forma muito rápida. Começa com uma esteatose hepática e evolui para a cirrose se a gente não cuida, né, da alimentação
para diminuir, né, a carga viral e tudo mais, tá? Então, se você já tem cirrose, precisa saber o grau dessa cirrose e se realmente já é um carcinoma hepático ou não, tá? Tudo depende do esclarecimento, mas a alimentação, ela vai ser essencial para você nesse caso, para você manter a sua massa muscular, que é uma das coisas que acontecem, é a quebra de massa muscular, que não é interessante, tá? E outras coisas que precisam ser acompanhadas também, tá certo? Então, nesse caso é muito específico, o acompanhamento é individualizado e o diagnóstico muito preciso para a gente poder saber qual estratégia praticar, aplicar nesse momento para melhorar essa situação, né? E ver qual vai ser a conduta melhor para você e reduzir sintomas e prevenir algumas situações que pode acontecer, né? Como ascite, como hemorragias internas que podem evoluir, né? Uma alteração da veia portal do fígado, uma pressão alta na veia portal. Então a gente consegue diminuir essas consequências que podem acontecer na presença de cirrose ou do próprio carcinoma, tá bom? Que mais? Eu acho que eu respondi, gente. Aqui é muito ruim para olhar assim, às vezes passa as perguntas e eu não consigo responder. Bom, eu não tô conseguindo achar aqui, gente. Acho que as perguntas elas vão sumindo, eu não sei. Mas essa live é o que eu queria explicar para vocês. Não tenham medo de consumir as castanhas só porque elas têm gordura na composição. Pelo contrário, essas gorduras são boas para que você regenere esse fígado. Se eu deixei de responder alguma pergunta aqui que eu não achei, deixe nos comentários, que assim que possível eu vou respondendo vocês, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana, espero vocês aqui na próxima semana no nosso encontro, na nossa live. Tchau!